Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar as súmulas e OJs do mandado referentes ao mandado de segurança. A primeira súmula aqui é a 414, ela é dividida em 3 itens. Primeiro, a tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pelo mandado de segurança, porque é incompatível, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1029, parágrafo 5º do CPC. Então, a tutela provisória da sentença, que é proferida na sentença, não comporta MS. Admite-se a obtenção do efeito suspensivo ao RO mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal. E aqui fala da aplicação subsidiária do artigo 1029, parágrafo 5º. Item 2. No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, aí cabe a AMS em face da inexistência de recurso próprio. 3. A superveniência da sentença nos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória. Então, a superveniência da sentença faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava. Tô vendo, ó, faz sombra, né? O óculos. Tô vendo se eu tô manchada, mas acho que é a lente. A superveniência da sentença então faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou indeferimento da tutela provisória. Agora, a súmula 415. Exigindo MS prova documental pré-constituída, é inaplicável o artigo 321 do CPC de 15, quando verificada na petição inicial do mandamos a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação. Súmula 416. Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, então deve o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo. Deve delimitar a matéria e os valores, não fere direito líquido e certo, prosseguimento da execução, quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo. Nós temos aqui a súmula 417. Ai, só um minutinho. Olha, da SPDI 2 tem tudo isso aqui, os 3 fichas são da SPDI 2, de OJs, né? Aqui de súmula nós só temos essas últimas duas. 417. Não fere direito líquido certo ao impetrante o ato judicial que determina a penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no artigo 835. Então, não fere direito líquido e certo do impetrante o ato que determina a penhora em dinheiro. 2. Havendo discordância do credor em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do artigo 840, item 1 do CPC de 15. Havendo discordância em execução definitiva,
não tenham executado direito líquido e certo, que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco. Súmula 418. A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo, tutelável pela via do mandado de segurança. Agora nós vamos para as OJs da SBD 2. A primeira aqui é a OJ 59. A carta de fiança bancária e o seguro judicial, desde que em valor não inferior ao débito em execução, acrescido de 30%, equivale a dinheiro para efeito da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no artigo 835 do CPC. E a gente também, nesse sentido, tem o artigo 899, parágrafo 11. A gente tem essa OJ 59 da SBD 2, fala que equivale a dinheiro, quando acrescido dos 30%. Depois nós temos aqui o artigo 899, parágrafo 11. Em seguida, OJ 53, a liquidação extrajudicial de sociedade cooperativa não suspende a execução de crédito trabalhista existente contra ela. OJ 54, ajuizado embargo de terceiro para pleitear desconstituição da penhora, é incabível mandado de segurança com a mesma finalidade. 56. Não há direito líquido e certo à execução definitiva na pendência de recurso extraordinário ou de agravo de instrumento visando a destrancá-lo. 57. Conceder-se-á MS para impugnar ato que determinar ao INSS o reconhecimento e ou averbação de tempo de serviço. 63. Comporta a impetração de mandado de segurança o deferimento de reintegração no emprego em ação cautelar. Comporta a impetração de MS o deferimento de reintegração no emprego. OJ 64. Não fere direito líquido e certo a concessão de tutela antecipada para reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva. Então, não fere um direito líquido e certo a concessão da tutela antecipada. Não fere direito líquido e certo a concessão da tutela antecipada para reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva. Não fere direito líquido e certo tutela antecipada para reintegrar o empregado que tem estabilidade provisória, tanto decorrente de lei ou de norma coletiva. 65. Ressalvada a hipótese do artigo 494 da CLT, não fere direito líquido e certo a determinação liminar de reintegração no emprego de dirigente sindical em face da previsão do artigo 659, inciso 10. Então, ressalvada a hipótese do 494, esse 494 trata da apuração da falta grave de empregado estável por meio de inquérito judicial. Não fere direito líquido e certo a determinação liminar de reintegração no emprego de dirigente sindical, em face dessa previsão no 659, inciso 10º. O J66, sob a égide do CPC de 73, é incabível MS contra a sentença homologatória de adjudicação, uma vez que existe meio próprio para impugnar o ato consistente nos embargos à adjudicação. Agora, na vigência do CPC de 15, também não cabe IMS, pois o ato judicial pode ser impugnado por simples petição na forma do artigo 877. Então, contra uma sentença homologatória de adjudicação, não cabia MS antes do CPC de 15, porque aí caberia os embargos à adjudicação, e depois também não cabe MS, porque aí pode ser impugnado por simples petição, e isso na forma do artigo 877 do CPC de 15. Agora,
OJ 67. Não fere direito líquido e certo a concessão de liminar obstativa de transferência de empregado em face da previsão do inciso 9º do artigo 659 da CLT. Então, não fere direito líquido e certo a concessão de liminar obstativa de transferência de empregado em face da previsão do inciso 9º do artigo 659 da CLT. Então, eu posso pedir para transferir, como que é? Não, a decisão que obsta a transferência do empregado não fere o direito líquido e certo, em razão do artigo 659. E nós temos também aqui o J 68. Os tribunais compete ao revisor decidir sobre o pedido de antecipação. Ixi, eu cortei o que estava escrito. Eu acho que a revisão da sua decisão vai ser revista pelo colegiado, independente de pauta, na sessão imediatamente subsequente. Bom, 88. A gente tem que ver melhor essa redação do 68. Agora, 88. Incabível a impetração de MS, contrato judicial, que de ofício arbitrou novo valor à causa, acarretando a majoração das custas processuais, uma vez que cabia à parte, após recolher as custas calculadas com base no valor dado à causa na inicial, interpor recurso ordinário e posteriormente agravo de instrumento, no caso de recurso ser considerado deserto. Então, incabível a impetração do mandado de segurança contra um ato judicial que de ofício arbitrou novo valor à causa. Cabia à parte, após recolher as custas calculadas no valor dado à causa inicial, interpor recurso ordinário e posteriormente agravo de instrumento, no caso de o recurso ser considerado deserto. OJ 91. Não sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, inexiste direito líquido e certo à autenticação pela Secretaria dos Tribunais de peças extraídas do processo principal para a formação do agravo de instrumento. OJ 92. Não cabe IMS contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. Então, não cabe IMS contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio. Ainda que esse recurso tenha efeito diferido. OJ 98. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo de trabalho, sendo cabível o MS, visando a realização da perícia independente do depósito. E aqui, atenção, o artigo 790b expressamente vedou o seu pagamento adiantado. Aqui, ó, 790b, parágrafo 3º. O juiz não poderá exigir adiantamento de valores para realização de perícia. OJ 99. Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe MS. OJ 127. Na contagem do prazo decadencial para ajuizamento de mandado de segurança, o efetivo ato coator é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não aquele que a ratificou. Então, na contagem do prazo decadencial para o ajuizamento de mandado de segurança, na contagem do prazo decadencial para ajuizar MS,
O efetivo ato coator é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não aquele que a ratificou. 137. Constitui direito líquido e certo do empregador a suspensão do empregado, ainda que detentor de estabilidade sindical, até a decisão final do inquérito, em que se apure a falta grave a ele imputada, na forma do artigo 494 caput, parágrafo único da CLT. 140. Não cabe MS para impugnar despacho que acolheu ou indeferiu liminar em outro MS. OJ 142. Inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de juiz que, antecipando a tutela jurisdicional, determina a reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material, como nos casos de anistiado pela Lei 8.878 de 1994, aposentado, integrante de comissão de fábrica, dirigente sindical, portador de doença profissional, portador de HIV ou detentor de estabilidade provisória prevista em norma coletiva. Então, inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato do juiz que determina a reintegração do empregado até uma decisão final do processo, quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material, por exemplo, nos casos de estabilidade provisória prevista em norma coletiva. Então, o juiz pode conceder contra esse ato, não há direito líquido e certo. E agora o J144, o MS não se presta a obter uma sentença genérica aplicável a eventos futuros, cuja ocorrência é incerta. Muito bom. E, por fim, temos duas OJs. OJ 148 é responsabilidade da parte para interpor RO em MS a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo recursal sob pena de deserção. Então, a responsabilidade da parte para interpor RO em MS a comprovação do recolhimento das custas. OJ 153. Ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário para satisfação de crédito trabalhista. Então, ofende direito líquido e certo a decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário. Vou ler de novo. Ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário para satisfazer crédito trabalhista, ainda que limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para o fundo de aplicação ou poupança, visto que o artigo 649, item 4 do CPC de 73 contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no artigo 649, parágrafo 2º do CPC de 73, espécie não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando o crédito trabalhista. Aqui eles fazem referência então ao CPC de 73, não fazem referência ao CPC de 15, porque para o CPC de 15, de acordo com o artigo 833, item 4, por exemplo, parágrafo 2º, fala que a impenhorabilidade não se aplica nas hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50%, a 50 salários mínimos mensais. Muito bom. Essas são as súmulas e OJs relacionadas ao mandado de segurança. E até o próximo vídeo.